Gravando. Então, vamos lá. Então, bem, gente, então, boa noite. Tudo bem com vocês, né? Eu sou o André Porto, eu sou membro da diretoria da Associação Brasileira para a Ciência Comportamental Contextual, a SPS, né? Eu espero que vocês estejam bem, estejam todos seguros, né? A missão da SPS é melhorar a relação, né, com o sofrimento e promover o bem-estar do ser humano através de pesquisas e práticas fundamentadas nas ciências comportamentais contextuais, né? Então, para quem não conhece a SPS, ela é um braço da SPS Internacional. Nós somos a associação que cuida das ciências contextuais, que é a ACT, né, a FAP, a DBT, ativação comportamental, compaixão, mindfulness, né, RFT. E em abril deste ano, nós lançamos uma campanha que se chama SPS Conectando Pessoas. Nós entendemos que neste momento tão difícil, existem instituições que estão precisando de ajuda e profissionais que se disponibilizam a estar aqui para dar uma palestra ou um curso para ajudar essas instituições. Então, nós estamos assim conectando instituições que precisam de apoio e esses profissionais. Todos esses eventos, eles são gratuitos, né? Porém, nós pedimos que, se possível, vocês possam direcionar doações, né? Se vocês se sentirem à vontade para isso, para algumas instituições. E hoje a instituição que a gente está pedindo uma colaboração, uma doação, é o Lar da Mamãe Clore, né? Que é uma instituição de São Bernardo, São Paulo. Eu acredito que daqui a pouco talvez ela vai estar falando um pouquinho mais sobre a instituição, né? Mas é só para dar uma pincelada inicial, né? E eu acredito que vocês já devem ter recebido esses dados da instituição. Se não tiver recebido, a gente também vai estar colocando aqui no chat também para vocês, tá? Então, em nome da associação, eu quero apresentar a Heloísa, né? Hoje ela vai estar falando aqui sobre um tema muito relevante para as ciências contextuais, né? Que é sobre ansiedade e depressão, a linguagem como fonte do sofrimento humano. A Heloísa, ela é minha colega na diretoria da SPS, né? É nosso grande braço lá, né? Não vivemos sem ela. Grande apoio lá na associação, tá? Ela é mestranda do programa de pós-graduação em psicologia da Universidade Federal de São Carlos, né? Ela possui graduação em psicologia nessa mesma instituição. Ela tem formação em terapia por contingências de reforçamento pelo ITCR de Campinas, né? E eu tenho certeza que esse evento vai ser maravilhoso, que vai ser muito bom, que vocês vão gostar muito aí de tudo que ela preparou para vocês para essa noite, tá bom? Então, um bom curso a todos e aproveite essa oportunidade, tá bem? Você aí, Elo. Obrigada, André. Obrigada pela apresentação. Pessoal, vou compartilhar a tela aqui. Vocês me digam se estão enxergando tudo certinho. Deixa eu ampliar aqui. André, tá enxergando? Tá ok? Acho que tá sem seu microfone, desculpa. Tô vendo aqui, tá tudo bem. Tá bom, então eu continuo daqui. Então, como o André falou, né, esse evento é parceiro com o projeto da SBS Brasil, Conectando Pessoas, e a instituição que a gente está ajudando hoje é o Lar da Mamãe Clore. Eu mandei por e-mail, acho que para todo mundo, depois posso reforçar aqui no grupo, né, os dados da instituição. O evento ele é gratuito, né, mas a gente incentiva essas doações nesse momento difícil, aproveitando esse momento para ajudar quem precisa. E se vocês se sentirem à vontade para enviar o comprovante da doação para esse e-mail da SBS, né, brasilsite@gmail.com. E se quiserem mandar para mim também, é mais para a associação contabilizar mesmo como estão sendo as contribuições em relação aos eventos, mas não tem, né, obrigatoriedade nenhuma de fazer uma doação ou de enviar esse comprovante, tá bom? Bom, então esse aqui é o Lar da Mamãe Clore. Se vocês quiserem dar uma entrada no site, é uma instituição de mais de 50 anos. Ela funciona como um centro de convivência, principalmente para crianças e adolescentes.
e achei muito bonito conhecer o trabalho deles, então é legal a gente saber quem a gente está ajudando também. Se quiserem dar uma olhada no site, acho que vale a pena. Bom, então a apresentação de hoje, né, é a ansiedade e depressão, a linguagem como fonte de sofrimento humano. Queria dizer primeiro que, como o André falou, eu sou representante dos estudantes da CBS e hoje eu sinto que eu estou saindo um pouco da minha zona de conforto, né, de estudante, para estar aqui palestrando no evento. E vou falar de um assunto que eu gosto muito, que eu venho estudando bastante, mas eu não me considero uma autoridade no assunto, nem uma expert, então quem quiser fazer qualquer acréscimo, comentário, eu acho que vai ser de muito aprendizado para mim, para os outros, né? Eu acho que essa palestra não é só para dar, mas também a gente trocar, conversar e tudo mais, tá bom? Então, fiquem à vontade. Eu sei que assim, online às vezes é meio chato, mas me interrompam, talvez eu não esteja vendo todo mundo aí, então pode ligar o microfone e falar quando precisarem, tá bom? Eu tinha mandado um e-mail para algumas pessoas que se inscreveram na semana anterior, né, perguntando um pouco o quanto eles tinham de proximidade com alguns assuntos e o que eles esperavam dessa palestra. Daí eu tentei ajeitar um pouco, assim, dentro de não ser nada muito distante do que as pessoas já têm, né, de proximidade com a teoria, e nada também que todo mundo já saiba, né, ficar falando mais do mesmo, não sei. Então, propondo aqui para hoje, eu queria falar primeiro de aspectos gerais, né, da ansiedade e depressão, e depois já falar um pouco mais da teoria das mudanças relacionais, ou RFT, mais sobre o desenvolvimento e as características da linguagem humana segundo essa teoria. E, por fim, aí sim, né, o título da apresentação, a gente falar da linguagem como fonte do sofrimento, certo? Bom, então, começando aqui com o nosso primeiro tópico de aspectos gerais da ansiedade e depressão, eu escolhi colocar essas psicopatologias como temas, assim, do assunto de hoje, pela prevalência delas, né, no mundo, elas têm alta prevalência. Segundo a OMS, os transtornos de ansiedade atingem cerca de 3,6% da população e a depressão 4,4%. Então, né, a gente vê na clínica também, chegando, se não as psicopatologias em si, né, o diagnóstico, mas padrões de comportamento ansiosos e depressivos, muito comum. E, além disso, a gente tem visto notícias o quanto que a ansiedade e depressão, nesse momento, né, de isolamento social, pandemia, vai crescer e o quanto que a gente vai ter que lidar com isso como profissionais, né? Não cheguei a perguntar se todo mundo é psicólogo e tudo, mas eu acredito que o mínimo de relação com isso todo mundo tem e acho que vai ser importante falarmos sobre isso. De forma geral, né, a gente tem diversas formas de falar sobre psicopatologias e descrevê-las. Uma das formas é falar delas como topografia, né? Então, por exemplo, as descrições de sintomas do DSM-5, por exemplo, são essas topografias. Eu trouxe aqui, por exemplo, da ansiedade, na verdade eu trouxe a fobia específica, né, para exemplificar e dar alguns sintomas, mas os transtornos de ansiedade envolvem muitos outros, né, a fobia social, a ansiedade generalizada. Então, mas aqui de fobia específica, por exemplo, né, um medo ou uma ansiedade acentuados de um objeto ou situação. Esse medo e ansiedade, eles são desproporcionais e persistentes. E, além disso, esse objeto, né, ou situação, eles invariavelmente vão provocar uma resposta de medo e de ansiedade. E a pessoa, ela evita ou suporta com intensa ansiedade a situação que ela teme e se sente ansiosa. E esses sintomas, eles devem estar presentes aí em cerca de 6 meses para você considerar um diagnóstico, por exemplo. Já na depressão, né, eu trouxe o transtorno depressivo maior, que é o que a gente chama popularmente, né, de depressão, que todo mundo vai conhecer como depressão, que a pessoa deve apresentar pelo menos ou um humor deprimido, triste e tudo mais, ou a diminuição e perda de prazer, né? Bom, além disso, né, outros sintomas que a pessoa pode apresentar são sentimentos de culpa, alterações na alimentação, no sono,
capacidade diminuída para pensar e se concentrar, perda de energia. Acho que muitos desses aspectos a gente tem sentido nos últimos dias também, né? Mas para a depressão, a gente vai considerar em 2 semanas de alguns desses sintomas. E claro, né, que para considerar ansiedade e depressão tem que ter um sofrimento clínico, né? E também um prejuízo no funcionamento normal do indivíduo. Então, essa seria uma descrição mais topográfica, sem ser funcional dessas psicopatologias. Agora, se a gente vai um pouco mais para as teorias comportamentais, né, a gente vai trazer aspectos funcionais de cada uma dessas psicopatologias. Então, por exemplo, numa ansiedade, a gente pode contar com um condicionamento respondente, pavloviano, com condicionamento operante, por exemplo, reforçamento negativo e supressão condicionada. Então, aqui para dar um exemplo bem simples, um elevador ele pode adquirir, né, uma função aversiva quando a pessoa entrou nele, por exemplo, sentiu uma falta de ar por estar fechada naquele ambiente. Então, seria esse condicionamento respondente, né, de parear o evento com sentimentos e coisas aversivas. E também ela pode passar a evitar entrar em elevadores e provavelmente vai acontecer um reforçamento negativo, né? Ela não vai lidar com aquele estresse da situação. Então, isso de maneira bem simples seria falar um pouco da ansiedade em termos das teorias comportamentais. Já a depressão, também a gente vai ter muitos tipos de análise, né? De quais são os fatores que vão estar ligados à depressão. Por exemplo, o Fester, né, ele vai falar que o que ocorre é uma redução da classe de respostas controladas por reforçamento positivo, por exemplo. Então, uma pessoa que parece que parou essa baixa comportamental, né, parou de fazer várias coisas, não sente mais prazer pelas coisas, não faz mais as coisas, seria explicado por essa redução de classe de respostas controladas por reforçamento positivo. Enquanto também pode ocorrer um aumento de respostas controladas por reforçamento negativo. Daí, dele ficar deitado na cama o dia todo, ou fazer expressões, né, de tristeza e tudo mais, ele pode estar evitando eventos aversivos com isso. Aí, depois de um tempo, o Lewinson, por exemplo, propõe que, na verdade, o que ocorre é uma baixa densidade de reforçadores positivos contingentes às respostas. Então, a pessoa responde, e não vai mais acontecer reforçamento positivo para essas respostas. E isso vai causando uma baixa também no comportamento. E aí, né, a gente vai ter muito tipo de teoria, muito tipo de explicação para a depressão. Por exemplo, do Hackbert vão falar de um histórico de punição, de histórico de extinção, fatores relacionados a antecedentes também, né, a estímulos discriminativos. Mas de certa forma, não é esse o foco que eu pensei ainda hoje, né? Eu pensei em pegar mais a parte da linguagem. Mas para não passar assim em branco no assunto, eu trouxe esses 2 textos de talvez dica de leitura, não sei se vocês se interessarem. Não são tão novos, né? Tem esse texto do Boletim Paradigma de 2013, que é da Ila, do Will e da Yara, sobre ansiedade. Então, do comportamento respondente ao responder relacional. E esse livro também da Yara, do Jean e da Larissa, sobre a depressão. Então, vai falar um pouco dos 2 assuntos, mas vai trazer desde aspectos mais básicos comportamentais, e esses autores também vão começar a discutir o que eu quero trazer aqui hoje como mais importante para a nossa conversa, não que seja mais importante, mas a linguagem como fonte de sofrimento. E uma última coisa a dizer antes de passar para o próximo tópico é que nem sempre a gente vai estar falando de ansiedade e depressão como psicopatologias e só, mas talvez como padrões de comportamento ansiosos e depressivos. Tudo bem até aqui? Se alguém tiver alguma pergunta, quiser acrescentar alguma coisa. Eu não vejo muito quando escrevem no chat, então se precisarem, é só abrir o microfone e comentar, tá bom? Bom, então, se eu disse que o meu foco, né, não vai ser na depressão e na ansiedade, nesses termos de condicionamento respondente, operante, qual que vai ser meu foco, então? Hoje a gente vai falar da linguagem,
a partir da teoria das molduras relacionais, né? Desde o desenvolvimento e das suas características. Eu trouxe isso porque muitas vezes a gente fala das terapias contextuais e eu sinto que às vezes a parte teórica, racional da coisa, assim, fica um pouco não tão disseminada. Então, eu acho importante a gente conhecer, né, os fundamentos teóricos do que a gente está utilizando como prática, e por isso trouxe isso hoje. Eu entendo, né, que quando vamos falar, não dá para falar de tudo desde desse fundamento teórico até a aplicação, mas hoje o foco, então, vai ser esse fundamento teórico, tá bom? E, bom, voltando aqui, né, os autores da RFT, eles vão colocar que a linguagem, ela aumenta as nossas possibilidades de explicar a instalação e a manutenção dessas psicopatologias, como a ansiedade, a depressão, porque nem sempre existe uma necessidade dessa aprendizagem direta, por exemplo, condicionamento respondente-operante, mas a gente é capaz de derivar relações e também pelo fenômeno da transferência de função ou transformação de função, a gente não necessariamente precisa aprender as coisas diretamente. Então, vou tentar começar de um exemplo didático e simples, para a gente começar a entender essa teoria, tá bom? Então, aqui eu trouxe, não sei se todo mundo enxerga bem, mas esse quadradinho dessa cor. Essa cor ficou... Eu gosto de coisas relacionadas a artes, à moda, então pensei nisso como exemplo, mas essa cor ficou bastante em moda, né, em 2020. E eu vou dizer para vocês que essa cor, ela se chama Neomint. E aí, gente, se eu vier aqui agora e falar para vocês Neomint, vocês seriam capazes de dizer e me apontar qual é a cor Neomint? E aí a gente, não sei se todo mundo acertou, mas só de eu ter falado uma relação, né? Então, passando aqui. Só de eu ter dito que essa cor do quadrado é a Neomint, a gente consegue, como adultos e desenvolvimento típico, derivar essa relação contrária. Então, que o Neomint é essa cor. Então, a gente deriva essa relação e existe essa bidirecionalidade. Mas nem sempre foi tão fácil, né? Quando a gente era criança, a gente precisou de muito treino para chegar a fazer isso sem precisar de um ensino direto. Então, por exemplo, uma criança que eu apresento esse objeto aqui e falo, olha, é uma bola. Depois de um tempo, se eu falar, cadê a bola? E não mostrar nada, talvez a criança não responda, ela ainda não tem essa bidirecionalidade das relações. E aí eu pego, olha, a bola, essa aqui é a bola. Da mesma forma, posso fazer, né? Olha, isso é um carrinho. E depois, carrinho. Cadê o carrinho? Aqui o carrinho. Então, nesse ensino, né? Eu digo que é ensino porque ele vai contar com um condicionamento operante mesmo, de talvez apontar para a bola, pegar a bola, dar na mão da criança, mostrar o carrinho, pegar o carrinho e tudo mais. Então, mas depois, né, de várias, a gente chama de múltiplos exemplares, né, de várias tentativas, talvez um dia, né, você vai chegar para a criança e falar, olha, é um pato, um patinho de borracha. E a hora que você fala pato, ele já vai lá e já pega o pato, porque ele finalmente, né, conseguiu derivar essa relação, essa bidirecionalidade, certo? Então, como eu tinha falado, a RFT, ela propõe que nós humanos somos capazes de aprender a derivar relações entre estímulos. Então, para adentrar mais dentro dessa teoria, o objeto de estudo dessa ciência vai ser o que a gente vai chamar de responder relacional arbitrariamente aplicável. É um nome, assim, parece bem difícil, mas vamos com calma e vamos tentar entender. Começando aqui pelo início, né, o mais simples do termo, o responder relacional, ele nada mais é do que relacionar coisas, ou seja, emitir uma resposta para um evento com base em outro. Então, por exemplo, se eu apresento aqui para vocês essas bolas, uma bola de tênis e uma bola de basquete, e falo, qual que é a maior? A gente vai escolher a de basquete, porque eu estou respondendo em relação a outro estímulo, que é a bola de tênis, certo? Ao mesmo tempo, se eu
trago outras bolas, né? Agora a bola de tênis de mesa e a bola de tênis e falo, qual é a maior? A gente vai escolher a bola de tênis, porque estamos respondendo, né, de forma relacional. Agora, eu preciso falar uma coisa para vocês, que isso até os animais com um bom treino, eles conseguem fazer. Por quê? Eu estou mostrando exemplos, né, estímulos que têm similaridades físicas, então tem relações físicas, né, de maior, de menor. Então, tem estudos com macacos, que eles são capazes de fazer isso. Mas a diferença que os humanos vão trazer é que a gente consegue fazer isso com estímulos arbitrários. E aí que vem essa segunda parte do termo, que seria o arbitrariamente aplicável. Então, essas propriedades arbitrárias, elas são propriedades definidas por convenção social. E como assim, né? Por exemplo, se eu trago aqui para a gente e digo que os Beatles são maiores que os Backstreet Boys, eu estou dizendo que eles têm mais integrantes ou que eles são mais altos, sei lá. Não, eu não estou falando de similaridade física. Eu estou colocando um termo aqui em que uma população vai ter uma convenção, né? A gente vai concordar de que talvez os Beatles sejam maiores do que o Backstreet Boys, do que Rolling Stones ou do que Menudos, independente da quantidade de membros dessa banda, certo? E também uma outra população pode dizer o contrário, pode preferir uma banda ou outra, entendeu? Então a gente faz isso de forma arbitrária. Outro exemplo, né, do que seria arbitrário são as próprias palavras. Então, assim, não existe uma relação entre a palavra escrita flor, as letras, né, o som flor, a palavra falada, e a figura flor ou a própria flor no mundo, né? Mas o que a gente vai dizer é que elas são convencionadas socialmente. Então, a gente aprende ao longo da vida a chamar uma coisa de flor, uma coisa de carro, uma coisa de bola, certo? Então, isso seria o responder relacional arbitrariamente aplicável. Esse responder, ele tem... Bom, tá tudo ok até aqui? Alguém quer fazer uma pergunta? Podem me falar a qualquer momento, ok? Eu sei que não é tão simples assim. Então, a gente já viu que a gente deriva a relação, que a gente aprende ao longo do nosso desenvolvimento a derivar e que a gente responde relacionalmente de forma arbitrária às coisas. Mas aqui, acho que é importante falar de algumas propriedades desse responder, porque vai ser importante para a gente numa análise clínica ou para entender melhor do que a gente está falando hoje. Então, as propriedades desse responder são 3. Uma delas é a propriedade de implicação mútua. Então, por exemplo, isso a gente até já viu antes, né? Quando eu apresento uma relação, né, de uma coisa, por exemplo, esse quadradinho dessa cor, com a palavra não mente, a relação inversa também vai ser verdadeira. Da mesma forma que se eu falo que Beatles é maior que Backstreet Boys, a relação inversa também vai ser verdadeira. Então, Backstreet Boys vai ser menor que Beatles. E aí, independe do tipo de relação, entende? Se existe uma coordenação, então essa relação vai ser inversa e coordenada, ou se existe uma relação de comparação, né, o maior e o menor, a relação inversa vai ser o contrário, por exemplo. Então, o que a gente tem aqui, se tem uma relação de A com B, a gente deriva uma relação de B com A, certo? A segunda propriedade é a de implicação combinatória. Esse também a gente já viu de certa forma. Então, por exemplo, se eu falo que Beatles é maior que Backstreet Boys e que Backstreet Boys é maior do que Menudos, a gente consegue derivar a relação de que Beatles é maior do que os Menudos. Então, tendo uma relação de A com B e B com C, eu consigo derivar a relação A com C. E a última, né, a relação que a gente vai falar aqui, que é bastante importante para hoje, é a de transformação de função. O que seria a transformação de função? É que quando um estímulo ele tem uma relação com o outro, e esse primeiro estímulo tem uma função, um significado, ele adquire essa função, ele vai compartilhar
essa mesma função com o estímulo com o qual ele está relacionado. Então, para dar um exemplo, se eu falo aqui bolo de chocolate, talvez, não sei se vocês já jantaram, se estão com fome, como tá, mas já vai começar, pode salivar minha boca, pode minha barriga começar a roncar, eu começar a sentir um cheirinho do bolo quente saindo do forno, ou imaginar a textura do bolo. Tudo isso porque essa palavra ela está em coordenação com o bolo de verdade, certo? Mas aqui a gente tem que dizer também que essa transformação ocorre de acordo com a relação entre as duas coisas. Então, se eu falo aqui que o bolo da minha avó é uma delícia e o que o meu bolo é o oposto do da minha avó, é muito provável que talvez se eu oferecer ou falar do meu bolo para vocês, vocês vão optar por não querer um pedaço, já que eu disse que ele é o oposto da minha avó. Então, numa transferência vai ser, né, de coordenação, que delícia, um bolo, e no outro vai ser, ops, é o oposto, não é tão legal assim. Certo? Tudo bem até aqui? Então, só mais algumas coisas, sei que tá ficando um pouco pesado, mas é importante destacar que essas relações entre os estímulos e eventos e as funções desses estímulos são controladas por dicas contextuais. E aqui vou tentar falar de um jeito bem fácil, que seriam dicas contextuais. Mas, por exemplo, a própria palavra é uma dica contextual. Então, se eu falo essa cor é neomint, eu estou pondo em coordenação a cor e a palavra neomint. E a dica contextual que está me fazendo relacionar as duas é a palavra é. Agora, se eu já falo não é, né? Estou negando, estou opondo uma coisa a outra. Isso, por exemplo, é uma dica de relação. Mas, por exemplo, o meu tom de voz pode ser uma dica de função do que eu estou falando. Então, por exemplo, uma esposa que fala com o marido, né? Que bom que você chegou. É um tom de voz que tem uma função, provavelmente vai trazer reforçadores. Agora você fala assim, nossa, que bom que você chegou, né? Tipo, talvez ela não esteja tão feliz assim e a função desse evento já vai ser outra, certo? E aí talvez vocês me perguntam, né? Mas então por que a teoria chama teoria das molduras relacionais, né? Se até agora não estamos falando nada disso. É porque as molduras elas vão ser tipos específicos do responder relacional arbitrariamente aplicável que eu falei antes. E nessas molduras a gente pode incluir, por exemplo, qualquer estímulo. É como um porta-retrato, né? Eu posso trocar as fotos e é sempre uma moldura. Alguns exemplos de moldura, para a gente entender melhor, é, por exemplo, de oposição. Então, se eu coloco estímulos nessa moldura de oposição, eu tenho um tipo de responder relacional arbitrariamente aplicado. E aí a gente pode ter moldura de comparação, moldura de coordenação e diversas outras, mas é meio que uma forma didática de juntar um tipo de responder. Tá certo? Todo mundo acompanhando até aqui, tá dando para compreender? Ok. Aí vocês vão falar, legal, Elo, então você tá me dizendo... Deixa eu ver, acho que tem um chat aqui. Ai, que bom, gente. Ó, depois eu vou passar conteúdos, tá bom? Tô vendo aqui o chat, desculpa. Depois eu consigo ver o chat direitinho e converso com vocês. Mas dando continuidade, né? Aproveitar aqui esses GIFs. Ok, Elo, então você tá me falando que a gente é capaz de derivar relações, ou seja, com uma única informação eu consigo pensar em várias outras? Sim, tô falando isso. E, Elo, você tá me falando que, e me dizendo que quando um evento ele tem uma função ou um significado para mim, outros eventos relacionados a ele vão passar a compartilhar dessa função ou significado? Sim, tô falando isso. Então, você está falando que as próprias palavras elas podem compartilhar função com o que elas se referem no mundo? E que quando eu penso ou eu falo uma palavra, aquilo pode eliciar ou evocar algum tipo de resposta em mim? Sim, exatamente isso que eu disse agora. Aí você vai falar, nossa, Elô, mas então é incrível, né? A linguagem ela é realmente uma super vantagem enorme para os seres humanos, certo? Sim, a linguagem é uma enorme vantagem. Mas ela também é fonte do nosso sofrimento. E é a partir daqui que eu vou tentar explicar o porquê. E aí que a gente entra no nosso terceiro tópico da linguagem como fonte de sofrimento humano, certo?
Então, eu trouxe aqui algumas frases para tentar falar um pouco sobre isso, parafraseando alguns autores, né? Então, aqui, Wilson, Reis, Greg e Zettel vão falar que a teoria das molduras relacionais, ela sugere que a linguagem e a cognição humanas, elas sejam uma fonte direta de muitos problemas psicológicos humanos. Mais especificamente, embora a transformação bidirecional de funções permita expansões impressionantes e vantajosas do repertório comportamental de um indivíduo, esse repertório vai semear, ao mesmo tempo, as sementes do sofrimento psicológico. Então, espera que a gente ainda vai entrar lá. Assim surge o paradoxo de uma espécie que tem de longe o menor contato com fontes diretas de dor. Através da linguagem, a gente é capaz de sofrer com um grau de intensidade, constância e difusão que é literalmente inimaginável no mundo não humano. Por causa dessa bidirecionalidade, a gente pode julgar a nós mesmos, a gente pode descobrir o que está desejando, a gente pode imaginar ideais e achar o presente inaceitável por comparação com esses ideais. Nós podemos reconstruir o passado, podemos nos preocupar com futuros imaginados e podemos sofrer com o conhecimento de que vamos morrer. Ok. A linguagem e a cognição humana, elas estão no centro do seu sucesso, tanto como indivíduos quanto como espécie. Infelizmente, esses mesmos processos fazem com que não haja para onde ir sem que a dor nos siga. Uma pessoa sentada na praia em um dia quente, assistindo o pôr do sol, ela pode se sentir maravilhosa com aquela situação. Ou ela pode se sentir triste, porque um ente querido falecido não vai estar lá para ver aquilo tudo que ela está vendo. As palavras são, na minha não tão humilde opinião, nossa inesgotável fonte de magia, capazes tanto de ferir quanto de curar. Essa aqui não é de nenhum psicólogo, nenhum grande autor da área, é do Dumbledore, do filme do Harry Potter, mas eu acho muito sábia essa frase dele, né? E cabe muito ao que a gente estuda. Então, a palavra, ela é sim uma fonte de magia. A linguagem, ela pode tanto ferir quanto curar. Então, tentando trazer essas frases todas e pensar, né, como que a linguagem, então, vai ser, de fato, fonte do sofrimento. Então, como eu falei antes já, né, a gente pode se lembrar de eventos passados que nos deixam aflitos. A gente pode lembrar de um ente muito querido que faleceu. A gente pode lembrar, de certa forma, de traumas, né, que tivemos, por exemplo, um acidente de carro. A gente pode se lembrar de um término de um namoro que foi importante, de uma relação importante na nossa vida. A gente pode pensar em eventos futuros e se preocupar com isso. Então, eu posso me preocupar com um voo, uma viagem de avião que eu vou ter no futuro. Eu posso me preocupar com falar em público em algum evento grande. Posso me preocupar com uma prova, posso me preocupar com coisas que estão por vir. Eu posso imaginar possibilidades para o presente e me frustrar com o que de fato está acontecendo. Então, pessoas podem imaginar que estariam casadas agora e não estão, ou que estariam em um emprego específico que almejavam e não estão. E também, sei lá, posso imaginar que eu estaria viajando para um lugar e não estou. Eu acho que essa talvez seja a mais comum, né, no momento que a gente está vivendo. A gente fica imaginando várias coisas que estaria fazendo e não está, por conta de estar em isolamento, por estar em casa e tudo mais. Mas, de toda forma, as outras também são válidas para esse momento. E a gente pode julgar a nós mesmos e aos outros. Então, eu pus aqui um juiz, né? Porque talvez nada pior do que nós mesmos para ficar julgando se o nosso corpo tá ok ou não tá, se eu sou inteligente, burra, ou se eu sou uma falha, um fracasso, ou se eu sou um sucesso. Nós mesmos nos julgamos e nos comparamos o tempo todo, né? Então, como vocês podem ver, a linguagem ela vai trazer e ela vai ser fonte de muito sofrimento. E aqui, né, algumas coisas para se destacar. Eu grifei, né, o lembrar, o imaginar, o pensar e o julgar, porque eles são, sim, exemplos, né, de linguagem, de comportamento verbal. Sendo público ou privado, né, encoberto, eles vão ser exemplo disso. Então, além disso, tudo que a gente falou até agora vai ser válido aqui.
essa minha lembrança, essa minha imaginação, esse meu pensamento e julgamento, eles vão compartilhar funções com os eventos em si. Então, lembrar disso de uma forma verbal também vai me colocar em contato com essas coisas específicas, né? Pensar, imaginar, vai me colocar em contato com essas coisas em específico. Então, se eu me julgo de uma forma negativa, isso provavelmente vai gerar em mim respostas negativas também. E isso vale para todos os outros exemplos. Bom, acho importante destacar também que na nossa cultura a gente é ensinado, de certa forma, que a gente é os nossos próprios pensamentos e sentimentos, né? Então, se eu penso que eu sou um fracasso, se eu penso que eu sou inteligente, sei lá, né? Posso pensar coisas ruins ou boas, isso vai estar tão atrelado a mim que é difícil me separar disso, né? Na nossa cultura, a gente, como se nosso pensamento condizesse com o que somos de fato. E além disso, os pensamentos e sentimentos, eles são rotulados como bons e ruins. Então, a gente conhece que a felicidade é bom e é bom sentir, e a tristeza é ruim, então preciso fugir disso, né? E é isso que a gente acaba aprendendo com a nossa cultura. No entanto, nem os pensamentos, nem outros eventos privados são o verdadeiro problema que a gente vai ter. Porque, vamos dizer, né, a linguagem ela faz parte de mim, de vocês, e independente disso, ela vai estar atrelada ao nosso dia a dia. Mas o real problema acontece, né, o verdadeiro problema surge quando, com base nesses eventos particulares, a gente começa a tomar ações que são seguidas por consequências e que não funcionam bem. Um exemplo disso, né, é o que a gente vai chamar de esquiva experiencial, por exemplo, na ACT. Então, a esquiva experiencial refere-se às tentativas e esforços de um indivíduo para evitar, suprimir ou alterar eventos privados avaliados como negativos, por exemplo, sensações corporais, emoções, pensamentos, preocupações e memórias. Então, né, quando a gente está falando de ansiedade, por exemplo, um paciente com agorafobia, a gente tem essa noção de que ele está se esquivando de espaços públicos, ele se sente ansioso com espaços públicos. Uma pessoa com fobia específica vai ter essa ansiedade, vai se esquivar, evitar cobras, elevadores, aviões. Uma pessoa com fobia social vai evitar uma palestra, um evento em que ele fale em público e tudo mais. Mas, na verdade, o que está sendo evitado são pensamentos e emoções aversivos na presença desses objetos ou eventos. E vale lembrar, né, que esses pensamentos eles são aversivos por causa dessa transformação de função. Então, o meu comportamento verbal, a minha linguagem, ela é capaz de estar compartilhando função com eventos reais a ponto de que eu queira me esquivar dos próprios pensamentos, certo? E aí, então, o cerne, né, da ansiedade, desse ponto de vista, né, da linguagem, seria que a gente tem, a pessoa ansiosa, ela tem medo de sentir o medo e ela faz de tudo para evitar sentir esse próprio medo. Essa é uma frase, né, do livro do Eifert e Forth, não sei falar muito bem o nome deles, mas eles colocam que seria essa uma descrição de ansiedade, por exemplo, certo? Um outro exemplo disso pode ser, por exemplo, a fusão cognitiva. Aqui é um pouquinho mais complicado de explicar o jeito que está escrito, mas acho que vale a pena ver essa explicação do Zettel, que a fusão seria a dominação das funções do estímulo derivadas de molduras relacionais sobre a regulação de comportamentos decorrente do contato com continências diretas. Por exemplo, eu responder ao significado das palavras e não apenas à maneira como elas soam. Por exemplo, eu posso responder à autoavaliação sou burra, como se fosse uma descrição factual, da mesma forma que eu falo que eu estou sentada. Em vez de reconhecer e simplesmente perceber esse pensamento como um subproduto de um processo relacional. Ou seja, eu teria que pensar, eu percebo que eu tenho esse pensamento de que sou burro, mas não existe essa ligação tão... por isso que chama fusão, né? Não existe essa fusão entre o que eu estou pensando de fato e o que eu realmente sou. Esse é um pensamento que me surgiu, certo? Bom,
Então, por exemplo, um paciente depressivo, ele pode ter essa frase, né? Eu estou deprimido. E ok. Mas não tão ok assim, porque o deprimido e o eu vai ter as funções do deprimido vão ser transferidas, transformadas para o próprio eu. Então, funções negativas, né? Que a gente considera em nossa cultura, né? Estar deprimido é algo que não vale a pena, é triste, é ruim, tudo de pior que puder, né? Não consegue agir, só fica triste e tudo mais. E, infelizmente, né, esse eu e o deprimido, eles vão estar nessa fusão. Então, vai ser difícil separar essa avaliação do que realmente eu sou ou do que eu estou. Esses autores, né, quando eles dão esse exemplo, o Ginter e o Doer, eles falam, por exemplo, de que uma pessoa ela pode chegar ao ponto de querer resolver esse problema, né, do eu deprimido. E a gente geralmente resolve problemas tirando a coisa da nossa vida, assim, por exemplo. Então, eles citam que a pessoa pode resolver isso se livrando disso. E como assim se livrando? Se o deprimido é ruim e o eu é ruim, no extremo disso, eu posso estar pensando em eliminar o próprio eu. Que aí eles citam, por exemplo, os casos de suicídio. Não é, claro, uma explicação geral para todo caso, mas eu acho que é interessante ver o nível de profundidade que pode chegar a linguagem como sofrimento, sabe? E aqui, né, quase finalizando, as terapias, né, contextuais, elas não vão ter o foco em eliminar esses pensamentos e tudo mais, mas o foco está em alterar as condições que dão origem a esses eventos privados e as suas funções, e são feitas tentativas para alterar a função dos pensamentos e sentimentos, para que eles não sejam mais discriminativos para comportamentos desadaptativos. Então, como a gente falou, né, os pensamentos em si vão mesmo acontecer e surgir, e o problema é quando a gente age em relação a eles, né? Ou no caso da esquiva experiencial, de certa forma, você não age. E a terapia contextual vai ter essa função de mudar a função dessas coisas. Bom, aí para dar, assim, leves exemplos, porque não foi minha intenção entrar aqui em práticas mesmo da terapia, né? Mas, por exemplo, a ACT ou algumas das outras terapias contextuais vão trabalhar com contato com o momento presente. Então, em vez de eu me apegar à minha linguagem, né, ao que eu estou pensando, ao que eu estou projetando, ao que eu estou imaginando, eu tenho que ter o contato com o momento que eu estou. A minha vida é o aqui e o agora. E não adianta eu pensar se eu fiz algo muito ruim no passado, se meu futuro está incerto. O presente seria o foco, né? Então, já ajuda a gente a tirar um pouco o foco dessas coisas da linguagem. Um outro exemplo é trabalhar com valores, né? Então, é como se fosse a bússola da minha vida. Se eu quero ser uma boa filha, eu vou agir a partir de agora, né? Me comprometer a agir de uma forma que eu seja uma boa filha. E não adianta eu ficar falando que eu fui uma péssima filha porque eu não estava presente em algum evento com a minha mãe e tal, certo? A gente pode trabalhar com aceitação, com compaixão. E aqui eu não vou ficar falando muito, porque diversos desses já foram falados em eventos aqui da CBS, e vocês vão encontrar falas muito mais aprofundadas, né? Por exemplo, de aceitação, com a Micaele. O próprio André vai falar sobre valores, então acho que vale a pena assistir também essa palestra. A gente pode trabalhar, por exemplo, com desfusão, que seria, né, essa fusão que eu falei do pensamento com o eu, tentar separar essas duas coisas. Ou trabalhar com metáforas, por exemplo. Eu trouxe até uma aqui que seria relacionada a essa desfusão, né? Por exemplo, colocar aqui os nossos pensamentos, eles são... a gente pensa na gente como o céu e os nossos pensamentos como nuvens. Vão ter dias, né, que vão ter nuvens pesadas, cinzentas e que vão trazer, né, dias ruins, mas essas nuvens são sempre passageiras, então o céu vai continuar lá, mas esses pensamentos, eles vêm e vão. Então, de certa forma, para a gente começar a se desgrudar, né, desfundir desses pensamentos. Bom,
Agora, bem finalizando mesmo, eu trouxe sim alguns textos que quem quiser se aprofundar, né, dicas de leitura. Essa aqui, no Comporte-se, né, no site, tem essa coluna sobre RFT, e esse texto especificamente é bem legal, é bem inicial, né, nas questões de RFT, então dá para entender melhor. E está em português, o que é difícil, né, de encontrar material de RFT em português. Também tem esse site, ele fala sobre a teoria das molduras relacionais, né? Tem a parte 1 e a parte 2. É em inglês, mas ele traz um jeito bem didático de explicar. Também acho que vale a pena dar uma olhada. E os livros, claro, né? Esse aqui é tipo a Bíblia da RFT. Ele é um pouco mais difícil, né? Não tem uma leitura fácil, não, mas eu acho que se você quer realmente entrar no assunto, esse é um bom. O Learning RFT, né, do Tornek, também acho que é muito bom. Esse é um pouco mais prático e fácil de leitura. E eu trouxe esses outros dois que seriam de ACT relacionado à ansiedade e depressão, né, já que coloquei como tema principal a depressão e a ansiedade. E o que eu tinha planejado era isso. Eu agradeço a presença, né, de todo mundo e fico aberto aqui para questões, para a gente conversar. Acho que seria muito, muito legal conversar. Vou abrir aqui minha câmera para eu conseguir ver vocês e falar com vocês. Agradeço a presença. Agradeço quem puder fazer doações lá para o Mamãe Clore. Tá bom?